Bom dia, Juvenis por Cristo. Hoje nós vamos aprender sobre as consequências do encontro de Cristo com a mulher adúltera. É um grande encontro e eu creio que vai ser muito abençoador para vocês, como foi para mim. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre este momento nosso. Pai amado santo, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por mais um domingo que o Senhor nos dá, mais um dia que o Senhor nos permite viver, Pai, na Tua presença. Abençoa, Pai, agora dos pequeninos, Pai, dos juvenis, Senhor Deus. Honra e glorifica o Teu nome na vida deles, Pai, que eles possam andar contigo, Pai. Que eles possam ver a bênção da vida nova que o Senhor oferta. A caminhada de santidade, Pai, de amor, de comunhão contigo. Em nome de Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá? Nosso texto ele se encontra no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos de 2 a 11. Evangelho de João 8, de 2 a 11. E o texto ele diz assim: Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para consentir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com um dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ele continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Todos que se encontram com Jesus, eles têm a sua vida mudando. Mudada de que forma? O encontro a vida deles é dividida em antes e depois de Cristo. A gente tem o caso de pessoas que endurecem seu coração, não creem em Jesus e seguem sua vida odiando Ele, perseguindo, tentando sufocar Cristo, ou aqueles que se arrependem e creem e vivem uma vida nova. Aqui eu vou falar de 3 encontros que nós tivemos neste texto. O primeiro encontro é um encontro com a humanidade de maneira geral, aquele povo que ali estava. Por quê? Porque desde o início do seu ministério, Cristo ensina dia após dia, fala das boas novas, traz o Evangelho para o povo dele, a expectativa de que aqueles que necessitam, aqueles que se compreendem como necessitados, como de fato são, como pecadores miseráveis, venham a se arrepender. E não era diferente do que nós estávamos lendo neste momento. Jesus, ele estava pregando, ele estava ensinando ao povo. Então o que é que acontece? Vêm alguns mestres da lei e fariseus, e eles trazem consigo uma mulher adúltera, uma mulher que foi flagrada em adultério. E não a deixam sair e questionam a Cristo. O que o Senhor vai fazer a respeito disso, uma vez que nós temos a lei dizendo que ela deveria ser apedrejada? Fato é que há muitas coisas curiosas nesse primeiro momento. Eu diria que a gente tem o primeiro encontro que a gente falou,
de Cristo com aquele povo que estava ali ouvindo as suas palavras. E nós temos aqui um segundo encontro dos mestres da lei e fariseus com Jesus. E o que acontece nesse segundo encontro? Os mestres da lei, eles não tinham nenhuma pretensão de cumprir a lei. E como é que eu sei disso? Eles trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério e queriam que Cristo se posicionasse sobre isso. Fato é que o pecado de adultério, que é a quebra de confiança, a infidelidade no casamento, a falta de amor para com o cônjuge, ele é um pecado que não pode ser cometido por uma pessoa só. Depende de outra pessoa. São duas pessoas que pecam, um homem e uma mulher. Diferente, por exemplo, da mentira, que pode envolver só uma pessoa ou outra pessoa. Ou do roubo, que pode envolver mais de uma pessoa. Fato é que adultério não tem como ser só uma pessoa. O caso dos adúlteros, eles sempre acontecem em pares. Só que nesse momento aqui, nós temos os fariseus apenas com uma mulher, o que já é estranho. Onde está o homem da relação? Onde está aquele que adulterou com ela? Então, fica muito evidente, especialmente no versículo 6, que não era para observar a lei de Deus, não era para fazer a vontade de Deus que eles estavam ali. Eles queriam colocar Jesus no que a gente chama de uma sinuca de bico. Ele ia pegar numa pegadinha Jesus. Mais à frente, é exatamente isso que o texto nos diz. O texto diz assim: eles fizeram essa pergunta para consentir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. A intenção não era cumprir a lei. A intenção não era de agir de misericórdia com a mulher, nem amar aquela mulher. Por quê? Durante toda a caminhada de Cristo que ele encontrou com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei, Cristo sempre aponta para um defeito deles, que é o seguinte: vocês não entendem a lei que vocês dizem ser mestres. Vocês ensinam, mas não entendem o que a lei quer dizer, o resumo da lei. Quando Cristo foi perguntado a respeito do qual era o mandamento, o maior mandamento da lei, ele respondeu da seguinte forma: amar a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. O resumo da lei é o amor. Mas eles não entendiam isso. A lei ela foi dada também para você exercer misericórdia para com o outro. Você aprender a exercer misericórdia. Mas não era isso que eles estavam fazendo. E outra, eles ainda estavam se achando muito diferente dela. Eles a colocaram naquela situação, expuseram seus pecados, como muitas vezes nós fazemos. A gente começa a apontar os pecados dos outros, mas na verdade para esconder os nossos próprios pecados. Nessa situação, esse encontro se mostrou muito intenso. Por quê? Porque Jesus ele responde a eles da seguinte forma: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. O que ele estava dizendo com isso? Bem, eu estava aqui ensinando a este povo, ensinando que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, ensinando que chegou um momento na história em que Deus vai solucionar de forma perfeita e completa o maior problema do homem, que é o pecado. Vocês que se consideram mestres da lei, fariseus, ou seja, aqueles que buscam pôr em prática toda a lei, vocês estão incorrendo em pecado. Por quê? Porque vocês estão deturpando o que a lei ensina, que era trazer os dois adúlteros e aí sim eles serem condenados. E vocês estão se utilizando disso para me atingir, e vocês estão agindo não por amor, mas por interesse próprio, por ódio, na verdade. E aí o que ele faz? O que Cristo faz? Ele devolve para eles: eu sei o que vai no coração de vocês. Vocês são capazes de dizerem que não tem pecado algum, pegar uma pedra e tacar nela,
Se vocês são capazes de fazerem isso, que façam. Mas não foi o que eles fizeram. O texto fala que, a começar pelos mais velhos, todos eles foram se retirando. Todos eles foram se retirando. E aí nós temos o terceiro encontro, que é o que dá título à nossa lição. Ficaram só Jesus e a mulher, que continua ali parada. E aí, é muito interessante o que Jesus diz a ela. Ele diz assim: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para te condenar? E aí ela responde: ninguém, Senhor. É interessante essa palavra Senhor, porque reconhecer o senhorio de Cristo é um dos primeiros passos para você servir a Cristo. Você não tem como ter Jesus como Senhor Salvador se Ele não for o seu Senhor. Da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele é um Salvador. E aqui ela faz como que uma confissão de fé. Ninguém, Senhor. Ninguém ficou. E aí Jesus, Ele continua no diálogo com ela. Ele diz da seguinte forma: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Aqui Jesus ele está sendo sutil e a gente precisa entender, porque quando a gente lê a Bíblia, algumas passagens podem ser mal interpretadas. E aí nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para compreender esse texto. O que ele está dizendo é assim: eu também não condeno você, na verdade, o adultério que você cometeu tanto faz para mim. Não é isso. Ele identifica que ela pecou. No entanto, Cristo não veio para condenar. O próprio livro de João, ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele vai nos ensinar na sequência desse texto que Jesus Cristo ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar. O próprio Cristo ele diz que ele não veio para os sãos, para os que não têm doença alguma. Ele veio justamente para os doentes. Cristo não veio para aqueles que se consideram perfeitos, como era a atitude dos fariseus. Você tem pecado? Eu não. Cristo não veio para aqueles que acham que podem resolver a sua vida sem Deus, na força do braço. Cristo veio para salvar aquele que é incapaz de resolver a sua vida. Aquele que é incapaz de se mover 1 milímetro sequer da situação de morte em seus pecados. Nós, quando pecamos, ficamos separados de Deus. A Bíblia vai descrever que nós, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Não havia vida, não havia salvação, não havia solução para a nossa questão. Até que Deus interveio na nossa história e nos salvou. Cristo, ele se fez pecado, ele subiu naquela cruz e se sacrificou e ressuscitou para que nós pudéssemos viver com Deus mais uma vez. Que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. E ele fala para ela: eu não condeno você, eu salvo você, vá e não peques mais. Viva agora uma vida nova, seja uma nova criatura, como a própria Bíblia diz. Não viva uma vida de pecado. Arrependa-te todos os dias e viva uma vida de santidade. O que é santidade? Se a gente pudesse resumir o que é santidade, é andar com Deus. Santidade é andar com Deus. Meus queridos, esse texto, ele vem demonstrar assim, o amor de uma forma tão grande, o amor de Deus por nós de uma forma tão grande. Por quê? Porque pecadores todos somos. Pela lei, todos nós estamos condenados. Pela lei, a nossa retribuição é o inferno eterno. Mas, Deus interviu na nossa vida. Deus nos tomou com mão forte. Deus mudou a nossa história. Da mesma forma que houveram esses 3 encontros, houve um momento da nossa vida, nós que somos cristãos, que Cristo nos encontra, que Deus vem ao nosso encontro nos salvar. E se você ainda não teve um encontro com Cristo, hoje, neste domingo, é dia de salvação para a sua vida.
Você saber que você é um pecador é o primeiro passo. Mas Lucas, eu já desobedeci minha mãe, já menti, às vezes já até furtei, já bati no meu colega, na minha colega, já bati no meu irmão, já fiz tantas coisas. Tem salvação para mim? Sim, meu irmão, tem. Mas o que Jesus ensina é arrependa-te. Se arrepende dos teus pecados. 2, creia. Creia em quem? Em Jesus Cristo, no que Ele fez para que a sua comunhão com Deus fosse restaurada. E você vivesse uma nova vida. Como? Como essa nova vida? Andando com Deus. Então eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus toque no teu coração e no meu coração, para que nós aprendamos que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não tem como a gente escapar dele. Que não há para que fugir. Muito pelo contrário, é só correr para o abraço do nosso Pai. Creia em Jesus, meu irmão. Arrependa-te dos teus pecados e creia em Jesus, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico o teu nome, Pai, pela tua santa e maravilhosa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nos guarda, Pai, neste momento de pandemia, nos guarda neste momento de crise, Pai, externa e interna. Toma nossas vidas em tuas mãos e fica conosco. Nos faz, Pai, crer. Abre os nossos olhos para crer em Cristo Jesus e na obra que Ele fez por nós. Esse sacrifício, puro amor a nossas vidas e para a glória do nome de Deus. Fica conosco, meu Deus. Fica conosco, meu Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.